Hoje aqui vamos estar aproveitando para falar um pouquinho sobre um tópico bem interessante que a gente vem desenvolvendo e trabalhando há um certo tempo já, imóveis comerciais aqui nos Estados Unidos. Primeiramente, para quem não nos conhece, é a primeira vez que vocês estão assistindo, meu nome é Cássio Facin, eu moro aqui nos Estados Unidos praticamente há 30 anos, tá? Um ex-executivo de multinacional e atuo no mercado imobiliário internacional há praticamente 27 anos com a nossa empresa Facin Investments. Importante mencionar que a gente teve a oportunidade de elaborar esse guia aqui para vocês, né? Esse guia é um guia de como investir no mercado imobiliário, na verdade, junto com a Câmara de Comércio norte-americana, tá? A gente fez esse projeto How To. O link vocês vão poder encontrar aqui. Façam um download, vocês vão ter gratuitamente, onde vocês vão obter todas as informações. Praticamente tudo que a gente está mencionando aqui vai estar descrito nesse manual. A gente tem uma equipe dedicada e profissional, aliás, altamente profissional nesse segmento, onde a gente conta aí com ex-executivos, aliás, um ex-presidente do Citibank, né, onde ele acompanha, faz toda essa parte de análise financeira para que realmente aí vocês, investidores, se sintam ainda mais confortáveis, tá? A ideia justamente é essa, a gente faz esse estudo profundo, visando aí passar para vocês aí o máximo de não só credibilidade, mas principalmente visibilidade sobre esse processo. Quais são as vantagens do imóvel comercial em relação ao residencial? Bom, é completamente diferente, tá? O imóvel comercial envolve muito menos risco, tá? Por que envolve muito menos risco? São contratos que eles começam em média de 20 a 25 anos e aonde existe uma opção de renovação aí de mais ou menos 5 opções de renovações de 3 a 5 anos, tá? Ou seja, o contrato, ele pode, desde o início até o fim, ele pode durar praticamente 50 anos, tá? Então realmente muitos investidores procuram esse tipo de investimento como uma renda fixa, tá? Para proteger o patrimônio, visando aí essa questão familiar, etc. O risco ele é mínimo, justamente por quê? Porque a grande maioria desses contratos, tá, eles possuem garantia corporativa. O que quer dizer a garantia corporativa? Vou dar um exemplo para você. Farmácias, por exemplo, um Walgreens, um CVS, que é bem normal aqui, em caso de quebra de contrato, tá? No contrato original, a franquia, ou seja, o seu inquilino, no caso do Walgreens e CVS, o exemplo que eu estou dando, eles são responsáveis de pagar todos os anos remanescentes do contrato. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um contrato original de 25 anos, cujo o inquilino ele quebra o contrato, né? Ele quebra o contrato faltando 20 anos para finalizar o contrato, ou seja, por contrato, o inquilino ele é obrigado, quando eu falo inquilino, o inquilino barra franquia a pagar todos o valor remanescente, tá? Então realmente o risco ele é bem baixo. Uma vantagem muito bacana que a gente gosta de mencionar são as responsabilidades, ou seja, diferentemente do imóvel residencial, as responsabilidades do imóvel comercial são mínimas, digamos assim, né? São infinitamente inferiores e eu vou estar abordando esse tópico logo em seguida para vocês entenderem quais são os tipos de contrato, tá? Mas diferente do imóvel residencial, onde o proprietário ele é responsável por inúmeras questões, como a manutenção do imóvel, pagamento de condomínio, pagamento do property tax, que é o IPTU, seguro, etc. No imóvel comercial, a gente já, dependendo da modalidade, isso fica por cargo do inquilino. Um outro ponto muito interessante, né, que muitos investidores e fundos gostam, é que o imóvel comercial existe a possibilidade de fazer uma alavancagem financeira de 70%. Ou seja, com uma entrada de 30%, os bancos locais conseguem estar financiando 70%. Já lhe antecipo que a obtenção desse empréstimo é muito simples, né? Porque tanto o imóvel é a própria garantia do imóvel como o contrato. Basicamente existem 3 tipos de contrato. O contrato, o Absolute Net, que é um contrato absoluto, um Double Net e o Triple Net. O que a gente mais recomenda, principalmente para investidores que nunca fizeram esse tipo de investimento, é o Triple Net, que são 3 N's, tá? O Triple Net,
todas as responsabilidades ficam por cargo de quem? Do inquilino, ou seja, o proprietário ele não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, a gente fala até brincando com os investidores que a responsabilidade são duas. É um seguro praticamente ínfimo perante o investimento, tá? E a segunda responsabilidade está checando a conta bancária para ver se realmente os aluguéis estão sendo depositados em dia. As demais responsabilidades, tais como o condomínio, a manutenção do imóvel, o property tax, né, que o valor é bem alto aqui nos Estados Unidos, chegando até aí mais ou menos aí 1,5, 1,6 do imóvel, a responsabilidade do negócio em si, isso fica tudo por cargo do seu inquilino, tá? Então isso praticamente é um plus, é um adicional que agrada a muitos investidores. Isso no Triple Net, tá? O Double Net, o proprietário, ele é responsável justamente o quê? Pelo pagamento do property taxes e eventualmente alguns tipos de manutenção. E o primeiro é o Absolute Net. O Absolute Net é um contrato onde todas as responsabilidades, ou a grande maioria das responsabilidades, ficam por conta do proprietário. Por isso que a gente recomenda muito o Triple Net, principalmente para investidores que não estão estabelecidos aqui nos Estados Unidos e não possuem essa infraestrutura de serviço para fazer essa gestão, etc. Ok? Então esses são os tipos de contrato que existem aqui nos Estados Unidos. Bom, em relação ao retorno, né, Cássio, qual o retorno desses investimentos, né, desses Triple Nets, ou do Double Net, ou do Absolute Net? Bom, vamos estar falando do Triple Net, né, porque é o mais trivial. Praticamente 95% dos imóveis comerciais que a gente fecha aqui para os nossos clientes são Triple Net. Bom, pessoal, o cap rate, que é o retorno, tá? É o retorno líquido, tá? Que a gente fala, ele está diretamente relacionado com o rating de cada inquilino, tá? Então, se você tem um inquilino muito bem ranqueado, por exemplo, tipo um Starbucks, um Walgreens, um CVS, uma Apple, e assim vai, a gente percebe que o retorno ele é menor, tá? Ele gira aí mais ou menos em torno aí de 4,25% a 5,25%, podendo chegar a 5,5%. Já um inquilino que já não tem um rating tão alto, né? Um segundo escalão, um BBB, um B+, etc., a gente percebe já que ele é um pouco mais alto, né? Podendo ser aí 5,75%, 6%. Tá? E outros que tem um ranking mais baixo, aí sim a gente consegue pegar um retorno maior, aí 6 a 6,5%. Tá? Então isso varia muito de acordo com o rating de cada inquilino. Um outro fator que também estipula o retorno líquido, obviamente, é o tempo de vencimento de cada contrato. Se você pega um contrato original, obviamente a gente percebe que ele não teve os devidos ajustes, que eu vou falar daqui a pouco sobre os ajustes. Então o que acontece? Esse retorno ele é menor, tá? À medida que o contrato vai maturando, vai passando mais tempo, obviamente que esse cap rate ele vai aumentando, tá? Então isso é algo para vocês levarem em consideração. Os ajustes dos contratos, como mencionado anteriormente, tá? Ele acontece basicamente num período de 3 em 3 ou a 5 a 5 anos. Tá? Isso varia muito de acordo com o tipo de inquilino e o tipo de contrato. Mas para via de regra, esses reajustes eles acompanham a inflação norte-americana. Tá? Então isso é um dado bem interessante, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas para efeito de cálculo, ele justamente o quê? Ele segue a inflação americana. Muitos investidores, eles acabam fazendo o quê? Uma mescla, né? Ou seja, eles começam com um cenário mais conservador, tá? E depois eles vão justamente o quê? Para um cenário mais, não digo mais agressivo, né? Mas eles vão fazendo um blending, né? Uma mistura, e aí sim, cada vez, de acordo com cada aquisição, eles vão aumentando aí o retorno de cada investimento. Bom, ponto importante, né, mencionar sobre o financiamento. O financiamento, a obtenção de um empréstimo aqui nos Estados Unidos, principalmente para um imóvel comercial, ele é altamente recomendável, tá? Principalmente no modelo Triple Net, tá? Por quê? Como comentado anteriormente, o contrato Triple Net, todas as responsabilidades
elas ficam por conta do inquilino, ou seja, o proprietário ele acaba não tendo responsabilidades e, obviamente, ele não tem objetos para dedução do capital de ganho, tá? Ou seja, ele não consegue deduzir o capital de ganho. Então, ele tem que ter ferramentas para justamente o quê? Reduzir o capital de ganho e ter uma eficiência fiscal maior. E, obviamente, com o empréstimo, todos os juros pagos, eles acabam sendo abatidos e deduzidos do capital do seu lucro imobiliário, tá? Ou seja, você acaba tendo uma eficiência fiscal bem maior, tá? Então, essa alavancagem, ela é feita, eu diria, pela grande maioria dos investidores, eles buscam isso, tá? Para justamente ter essa eficiência fiscal. Como comentado, os bancos, eles vêm com muito bons olhos, né? Justamente por quê? Porque primeiramente o próprio o imóvel em si, né? Quando eu falo imóvel, é o ativo mais o terreno, mais o contrato, né? São as garantias necessárias que ele necessita para estar aprovando esse financiamento. Obviamente que a capacidade financeira do proprietário também é importante, né? Mas eu diria que o mais importante mesmo é a saúde financeira do negócio, né? Onde o banco também ele acaba fazendo toda a parte dele de due diligence interna, tá? Para fazer um levantamento, ver se o negócio está saudável, não só o negócio, mas principalmente se o inquilino, a empresa, é uma empresa que sólida, uma empresa que está financeiramente segura. Então realmente isso é de suma importância. Os prazos aí variam aí mais ou menos de 10 a 15 anos, tá? Então é algo bem simples, tá? A gente trabalha com todos os bancos, mesmo vocês aí sendo estrangeiros, sejam brasileiros ou hispanos ou europeus, não tem problema nenhum. Hoje muitos bancos são dedicados unicamente para compradores estrangeiros, tá? As taxas de juros, hoje elas estão um pouco altas, né, comparada com os anos anteriores. Dar uma ideia para vocês aí, a questão é de mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a taxa de juros estavam para esse tipo de imóveis, tipo de investimento, entre 4 a 4,5%. Hoje aí está mais ou menos aí entre 6 a 7%, tá? Dependendo muito do tipo de negócio, contrato, do inquilino, etc. Como comprar esse imóvel, né? Alguns de vocês não possuem esse tipo de investimento, então vocês não são familiarizados, né, com a estrutura a ser utilizada. Quando eu falo estrutura, é pessoa física ou pessoa jurídica. Novamente, no próprio guia aqui da AmCham, que a gente desenvolveu com eles, né, a gente menciona sobre isso também, sobre as estruturas. Bom, primeiramente a gente tem uma estrutura de advogados que vai estar à disposição de todos vocês para fazer toda essa assessoria na questão de qual a estrutura mais correta para cada um de vocês, né? Mas sim, já lhe adianto que é altamente recomendável ter uma estrutura jurídica por trás para justamente, além da eficiência fiscal, uma proteção patrimonial, tá? Ou seja, aqui nos Estados Unidos existe um imposto, muitos de vocês são familiarizados, alguns de vocês no vídeo não são familiarizados, mas é o imposto de sucessão, mais conhecido como State Tax. Ele está na ordem aí de mais ou menos 40% a 43%. Tá? Um exemplo bem claro, o João é casado com a Maria, o João falece, a Maria praticamente ela tem que estar pagando essa quantia para o governo norte-americano. Tá? Então, justamente com uma estrutura por trás, você acaba evitando, e não somente isso, mas você acaba tendo uma eficiência fiscal contábil bem melhor. Tá? Isso realmente ao longo dos anos ele vai estar ajudando vocês. Tá? Então a gente se coloca à disposição também para estar ajudando vocês nesse quesito. Bom, falando sobre o processo de investimento de imóveis comerciais, do começo ao fim, eu acho que o primeiro ponto é justamente nós profissionais daqui da Facim, a gente está se alinhando com os critérios e com as expectativas de compra e investimento de vocês. Tá? Para justamente o quê? Para que a gente consiga ser o mais assertivo possível na seleção e envio de opções para vocês. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente trazer vocês para a nossa realidade a nível do como funciona o processo de imóvel comercial. Eu acho que
um dos grandes pontos, vocês assistindo esse vídeo, realmente vai ajudá-los bastante, vai responder várias perguntas que vocês têm, tá? Mas é de suma importância vocês entenderem como é que funciona a dinâmica da compra do imóvel comercial, porque ele é completamente diferente do imóvel residencial. Ele é muito mais rápido e dinâmico, principalmente na parte de seleção, envio e tomada de decisão. Uma vez que esses dois pontos, tá, estejam esclarecidos, ou seja, o alinhamento, né, nós alinhados com os critérios e perfis de cada um de vocês, e principalmente vocês entendendo a dinâmica, como funciona o mercado comercial, nós estaríamos justamente já selecionando e enviando algumas opções para vocês, tá? Essas opções, na verdade, elas são analisadas diretamente pelo nosso consultor, né, que eu mencionei no começo do vídeo. Aliás, o nome dele é Ademir Pautasso Nunes, ex-presidente do Citibank, né, onde ele praticamente uma vasta experiência, ele faz essa análise, tá? E obviamente a gente passa para vocês o que a gente julga interessante, tá? Uma vez que é dado o ok, né, por parte de vocês, a gente automaticamente submete uma LOI. Uma LOI aqui é um Letter of Intent, ou nada mais nada menos que uma carta de intenção de compra. É importante mencionar, pessoal, que a carta de intenção de compra, ela, como o próprio nome já diz, é uma intenção, ou seja, a gente somente está ganhando tempo, a gente está mandando essa carta para os representantes dos vendedores, onde a gente está demonstrando interesse no imóvel. Essa LOI é uma carta padrão, são 3 páginas, onde a gente menciona principalmente 13 pontos mais importantes aí do contrato, né, sobre o valor, a forma de pagamento, a parte do due diligence, né, a parte de forma de pagamento, vai ter financiamento ou não, a parte de inspeções, entre outros, tá? Então é uma carta bem simples, onde a gente justamente a gente envia para a gente ganhar tempo, na verdade, tá? Ganhar tempo para quê? Para fazer uma análise mais profunda, onde eu vou chegar nesse ponto, tá? Ou seja, é enviado esse LOI, o LOI sendo aceito, isso é importante mencionar, é obrigatório ser feito um depósito. Aliás, esse depósito inicial também está mencionado nessa LOI. Esse depósito normalmente ele varia aí de 5 a 10% do valor do imóvel. Esse depósito ele é feito numa conta fiduciária, mais conhecida como escrow account, de um advogado nosso que vai estar representando vocês, tá? Ou seja, é super seguro, para justamente a gente ganhar tempo e fazer o due diligence. O due diligence, na verdade, o período de due diligence ele varia aí mais ou menos de 30 a 60 dias, tá? Ou seja, esse due diligence é contratado um advogado da sua confiança. Obviamente a gente trabalha aí com advogados que são muito familiarizados com esse segmento, mas a gente não tem problema nenhum em trabalhar com o advogado de vocês, aonde é feito justamente tudo um levantamento da propriedade, um levantamento do proprietário. Eles vão estar analisando a saúde financeira do seu inquilino, entre outros pontos, tá? Além de, obviamente, tá fazendo a análise do bem, tá? Seja o estudo de viabilidade que a gente vai estar apresentando para vocês, né? Mais conhecido como Offering Memorandum, tá? Então esse estudo de viabilidade é um estudo de viabilidade demográfico, tá? E também populacional, ou seja, vocês tenham exatamente todos os dados, todos os números que estão acontecendo, não só no business, nesse business que vocês estão comprando, mas principalmente num raio aí de 3, 4, 5, 10 quilômetros, tá? Ou seja, realmente você sabe exatamente o que está acontecendo nessa região. Então é muito interessante e obviamente o advogado vai estar fazendo esse due diligence junto com vocês, tá? Além de, obviamente, a gente já ter feito isso previamente. Junto com o due diligence é feito o contrato, né, que é o PSA, Purchase Agreement, ou o contrato, puramente o contrato de compra, que também é feito pelo próprio advogado. Muitas das vezes o contrato, ele é um contrato padrão, tá, onde simplesmente vão mudar somente algumas terminologias. Tá? Então o advogado incumbido, o responsável, ele também vai estar fazendo isso, tá? O que é importante, pessoal, mencionar é que nesse contrato, nessa modalidade, vocês investidores,
existem vários objetos de quebra de contrato, ou seja, vocês ficam numa posição extremamente confortável, tá? O primeiro objeto de quebra de contrato é justamente o que? O primeiro depósito, né? Então a gente enviou a LOI, vocês normalmente aí tem mais ou menos aí 3 a 5 dias, ou seja, a gente tem 3 a 5 dias para fazer uma pré-análise. Obviamente que não vai ser uma análise profunda, mas vai ser uma análise que a gente já fez, nós aqui da Facin, onde a gente vai estar conversando com vocês, estudando os números básicos, tá? E por alguma aventura vocês não se sintam confortáveis, automaticamente a gente não faz o pagamento desse primeiro depósito e o LOI ele é automaticamente cancelado. A segunda objeto de quebra de contrato é justamente o que? Esse due diligence de 30 a 60 dias. Por qualquer motivo que o advogado ou nós levantarmos e vocês se sentirem confortáveis, vocês vão estar protegidos e vocês podem cancelar esse contrato. E lembrando que o depósito inicial que foi dado de 5 a 10% nessa conta fiduciária, ele é automaticamente devolvido para vocês em 24 a 48 horas. Tá? Ou seja, vocês ficam numa posição super confortável, tá? Paralelamente a isso, a gente também vai trabalhando com o banco, tá? Para a obtenção do empréstimo. Na verdade, essa questão do due diligence do imóvel e do contrato, mais a parte de elaboração do PSA e mais o empréstimo, eles andam em conjunto. Tá? Ou seja, a gente vai estar assessorando vocês, a gente vai estar trabalhando diretamente com o banco ou com os bancos. Tá? É importante comentar que a gente trabalha com vários bancos, então a gente obviamente vai estar checando com pelo menos de 3 a 5 bancos para ver quais deles oferecem os melhores termos e melhores condições para cada um de vocês. De acordo com a experiência, existe diferença, tá? Obviamente tem bancos que a gente já conhece, que já são familiarizados com o nosso atendimento, então fica muito mais fácil de estar trabalhando, tá? Bom, e por fim, uma vez que é passado por essas questões, né, elaboração do contrato, do diligence e o empréstimo, é feito o fechamento, tá? O fechamento do imóvel comercial demora mais ou menos aí de 70 a 90 dias, para ser mais conservador. Bom, e por fim, né, uma vez que é feito o fechamento, etc., a gente vai fazer o acompanhamento. Né? Esse acompanhamento ele é feito para realmente verificar se o aluguel está sendo pago em dia. É importante mencionar que o índice de inadimplência é baixíssimo, né, nesse tipo de investimento, justamente porque a gente está lidando aí com inquilinos aí altamente ranqueados, né? Então, realmente, essa inadimplência é algo que não nos incomoda, tá? É por isso que a gente alerta sempre os clientes lá no início do investimento, do processo, digamos assim. Então, essa questão de inadimplência, praticamente, ela é muito baixa. E um ponto que é muito bacana, que a gente percebe sobre os nossos investidores, sobre os nossos clientes, é que o primeiro é um aprendizado, eu diria, bem bacana. As pessoas, os investidores, vocês acabam se surpreendendo com o dinamismo e principalmente com a transparência. É praticamente muito fácil, muito simples, né, comprar, fazer esse investimento de imóveis comerciais e justamente o que? A repetição, né, a pivotagem, digamos assim, o pessoal do mercado financeiro adora esse termo, ou seja, consegue justamente o que? Tá expandindo, né, fazendo outros negócios, utilizando a alavancagem a favor, em pró da pessoa jurídica, né, seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo. Então hoje eu diria que a grande maioria dos nossos clientes, eles começam com um e eles acabam aí multiplicando, né? Tendo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, por aí vai, e usando essa alavancagem a favor deles, tá? Então é possível, não tem problema nenhum. Como comentei com vocês, a alavancagem e a aprovação do financiamento, ela está diretamente relacionada com o contrato de aluguel, né? E com a propriedade, tá? Então isso realmente é super interessante. E aí sim, vai cada um de vocês estarem formando club deals, né, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que são tipo fundos entre amigos, etc., onde você tem uma rentabilidade, eu diria, alta, aí 7, 8%, e você começa a estar trazendo, convidando aí friends and family para fazer parte, vendendo cotas, etc. Aí realmente
vão ter que, é uma estrutura um pouquinho mais estruturada, tem que ter aí gestores envolvidos, foge um pouco aí do nosso expertise, mas a gente trabalha obviamente com vários deles e a gente é bem familiarizado com isso. Beleza, pessoal? Bom, espero que eu tenha provido para vocês aí um bom overview aí sobre de como investir no mercado de imóveis aqui nos Estados Unidos, lembrando da importância de vocês fazerem um download do manual da Amishan, né, que a gente fez junto com a Amishan, manual muito bacana, bem completo, tá? E obviamente a gente está à disposição de vocês, tanto aqui nos nossos escritórios aqui nos Estados Unidos, como o nosso escritório em São Paulo, mas justamente esse é o nosso objetivo, tá trabalhando com vocês, se alinhando com o critério de vocês e provendo um serviço altamente profissional. Obrigado a todos e a gente fica à disposição nos números abaixo aqui, nos contatos abaixo. Muito obrigado.